Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, começa agora mais uma edição do programa Bom Dia CDL, o programa jornalístico da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá debater e informar com os principais fatos da região e do país. Aqui Zé Torquato chegando, uma satisfação imensa. Estamos de volta para mais uma edição do programa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo das 7 às 8 da manhã. Vamos à nossa bancada de comentaristas, o time titular de todas as quintas-feiras. Primeiramente, a psicóloga e advogada Ana Mara Simões. Bom dia, Ana Mara. Bom dia, Zé. Bom dia aos meus colegas José Geraldo, Ronaldo, a Giana, e o meu bom dia especial aos ouvintes da Rádio Santos FM. Bom dia, obrigado. Bem-vinda, Ana Mara. E quem está conosco também é o advogado e chefe do DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias da Prefeitura de Santos, Ronaldo Santiago. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Zé. Bom dia, Ana Mara, Zé Geraldo, Giana. Bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio Santos FM. Zé Geraldo Barbosa de volta, ele que é engenheiro, advogado, mestre em Direito Ambiental. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado, Zé. Bom dia, senhores ouvintes. Bom dia, companheiros de bancada, para mais uma jornada e vamos que vamos. Bom, e você também pode participar conosco do nosso programa, interagindo, mandando mensagens e tudo mais. E a Jana está à sua disposição. Bom dia, Jana Novaes. Bom dia, Zé. Bom dia, Zé Geraldo, Ana Mara, Ronaldo, aos ouvintes da Santos FM. Para participar do programa tem várias maneiras, é muito fácil. A primeira é pelo WhatsApp, que é no 991406444, 991406444, nosso telefone fixo, 3345-9507, 3345-9507. E tem a nossa página no Facebook, que é sempre atualizada com notícias e fotos dos comentaristas do dia, que é a CDL Santos Praia. Okay. Zé. Obrigado, Jana. E você que está conosco agora vai começar a acompanhar os comentários da nossa bancada de analistas. E vamos começar com o episódio de ontem na Câmara Federal, Câmara dos Deputados, uma invasão de cerca de 60 pessoas, entoando palavras de ordem, pedindo o fim da corrupção, mas também, principalmente, pedindo uma intervenção militar e a volta do regime de exceção. As pessoas invadiram pouco depois das 3 da tarde, por volta das 3:30 da tarde, invadiram o plenário da Câmara, interrompendo a sessão. Um dos mediadores, um dos interlocutores com o grupo de manifestantes, foi o deputado federal Beto Mansur, que atuou nesse sentido, e por volta das 7 horas da noite o grupo deixou o plenário da Câmara, vão ser indiciados, foram presos, e fica aí um alerta, né, dessa população, parte para a população. Nós vamos aqui averiguar o quanto tem respaldo desse tipo de pedido, né, para que os militares retomem o poder e que nós tenhamos um regime similar após a Revolução para uns e para outros o golpe de 1964. Ronaldo. Olha, eu vejo com muita preocupação, viu, Zé? Na verdade, o que a gente assistiu ontem, né, nos noticiários e pelas cenas, as pessoas quebrando o patrimônio público, né, jogando a bandeira do Brasil no chão, sustentando uma coisa que para mim é um retrocesso, né? Eu nasci em 1969, eu não vivi, portanto, a experiência dessa época, mas meus pais viveram, e meu pai sempre dizia, foi uma péssima experiência para nós, o período de 64 a 85, que foi realmente a ditadura, né? O regime de ditadura. Quem viveu isso aqui, o nosso amigo José Geraldo vai expor aqui com mais clareza. Eu na época era uma criança, nasci em 69, então não tinha essa visão. Então esse retrocesso não é bom para o país. Eu sempre disse aqui nesses microfones, de todos os programas que a gente participou, que eu sou extremamente democrático, acho que as manifestações elas devem ser respeitadas, mas o que aconteceu ontem realmente não foi uma manifestação democrática, né? Nós vimos cenas ali lamentáveis. Deve ser apurado sim, porque você tem a gravação de todas as pessoas que estavam ali, para se chegar no líder dessa manifestação e processá-lo, porque não é assim, não é desta forma de desrespeito à Câmara dos Deputados e, portanto, desrespeito à população que nós vamos conseguir consertar esse país. Até porque dentro das
das manifestações, dos cânticos entoados, entre eles estaria o fechamento do Congresso. E eles teriam toda liberdade para se manifestar em frente ao Congresso Nacional. Evidente. A democracia permite. É evidente. A democracia permite uma série de coisas, mas também impõe limites de civilidade. E principalmente respeito às instituições. Isso é fundamental. Democracia não é anarquia, não se confunde. O que nós vimos outros foram atos de insanidade. Primeiro que aquilo lá é a casa do povo. Nós temos que representar. Quer queira, quer não queira, é o nosso parlamento. É a casa comum a todos nós, cidadãos brasileiros. Então, isso é fundamental. Que eles tenham uma opção de desejar isto, aquilo, tem uma ideologia de extrema-direita a favor da ditadura, eles podem até querer, mas eles, certamente, com certeza, essas pessoas não vivenciaram os anos de chumbo. Os 21 anos de chumbo, não sabe o que é não existir mais habeas corpus, não sabe o que é não ter, a pessoa está em casa, a polícia vai lá, pega o sujeito, coloca na cadeia, desaparece, não sabe o que é ficar preso no navio, Raul Soares, tem uma série de coisas. Isso não significa dizer que eles têm o direito de exigir a ditadura, não é isso. O melhor dos regimes, com todos os problemas que tem, ainda é a democracia. Porque somente a democracia permite a pluralidade de pensamentos, de ideologias. Numa ditadura você não tem, você só tem um partido único, só tem uma ideologia. É um pensamento só. É um pensamento só. Não tem liberdade de expressão, não tem reflexões daquilo que as pessoas fazem. A ditadura impõe uma vestimenta e você tem que obedecer. E não significa dizer que na ditadura também não tem a corrupção, também tem corrupção na ditadura. E muito aos montes. Não é verdade? A diferença que tem hoje é que nós temos uma elite que governa esse país, uma elite política que também não tem responsabilidade nenhuma com o interesse público. Hoje, ser político significa lutar pelos interesses pessoais. Essa que é a verdade. Então nós temos que sair às ruas, se for o caso, e exigir que os privilégios terminem. É isso que o povo quer. Não pode se admitir, por exemplo, com um sujeito que fique, por exemplo, um suplente de senador, ocupe o cargo de senador durante 6 meses, aí ele recebe uma aposentadoria vitalícia, plano de saúde vitalício, a mulher dele, os filhos dele, todo mundo. Isso também vai numa cascata, o segundo suplente também é a mesma coisa. São 16 salários, quer dizer, isso aí acaba com a estrutura de qualquer país. Eu sou a favor, por exemplo, que se controle os gastos do Estado, que tem que ser feito mesmo, porque não pode ser de uma forma como o PT fazia, mas também nós temos que acabar, impor limites aos gastos estatais, mas também acabar com esses privilégios, não é? Os privilégios que existem no judiciário, os privilégios que existem nos diversos executivos, municipal, estadual, federal, não é? O legislativo municipal, estadual, federal, tem uma série de privilégios que se a gente for estudar bem, caramba, nós não aplicamos aquele princípio básico da Constituição que todos são iguais perante a lei, não é verdade? Por que que o sujeito que fica, por exemplo, eu não sei se ainda é na Câmara Municipal de Santos, o sujeito ficava 3 meses, parece, num cargo em comissão como assessor do... Incorporava. Aí mudava o vereador, não é verdade? Isso, eu tô falando bobagem? Não é verdade. É verdade, Ronaldo? Com essas incorporações, o salário do cidadão era maior do que o... Mutatis mutandis, não era isso que acontecia também na parte da prefeitura, Ana Mara? Não é verdade? Então, isso existe aqui em Santos, mas existe em todas as 5.534 prefeituras do país. Essa aqui é uma verdade. Bem, realmente o que nós assistimos ontem, esta invasão, né, na Câmara, no Congresso, foi assustador mesmo. Eu acho que isso vem junto, esse extremo que a gente está chegando. Claro que é um reflexo de tudo isso que o país vem vivendo ao longo deste ano, tudo isso que está vindo à tona, da forma como está. Acho que, assim, claro que nada vai justificar, obviamente, essa atitude. E o que me chamou muito a atenção, inclusive, a forma agressiva como eles se manifestaram
Acho que a agressividade contida no ato daquele grupo de cerca de 50 pessoas, isso me chamou muito a atenção, porque eles, além de, né, da forma como eles se organizaram, como eles invadiram o Congresso, eles subiram nas mesas, as palavras de ordem que eles gritavam, cuspiram na cara de seguranças, enfim, eles foram mesmo com uma proposta assim de muita agressividade. Então, é um reflexo, isto vem junto com uma série de outros episódios que vem acontecendo no país, que vai desde as ocupações nas escolas, o que vem acontecendo no Rio de Janeiro, enfim, acho que, assim, a gente precisa ficar atento a esses movimentos todos, porque eles estão também querendo nos dizer alguma coisa, né? Assim, óbvio que este movimento específico que pede a volta da ditadura também é a voz de uma parcela da população brasileira que defende isso, e a gente vê muito isso nas redes sociais, isso está presente. Inclusive, este grupo diz que é um grupo fechado, se intitula Os Patriotas, né? Mas existem muitas pessoas que defendem isso. Então, assim, e eu acho que a responsabilidade do que acontece disso, né, das pessoas, assim, de uma forma ignorante, eu diria, defenderem a volta da ditadura, defenderem a volta do regime militar, que nem os militares estão defendendo isto, na atualidade, né? Assim, nem demonstram, né? Não há nenhum interesse nesse sentido. Isso é uma ignorância também, mas é uma voz, uma voz, é um pedido. E eu acho que os atuais governantes, né, e os atuais representantes do povo têm muita responsabilidade no que está acontecendo. Porque tudo isso que está acontecendo, essa corrupção orquestrada pelo governo federal, né? E a gente tem visto isso, o que eu estou falando aqui está sendo demonstrado a cada dia, isso nas várias instâncias, seja no governo federal, em governos estaduais e em governos municipais. Isso acaba gerando esse tipo de movimento também. Então, assim, a responsabilidade, né, dos governantes, daqueles que são eleitos pelo povo para cuidarem do país, é muito grande. Então, eu acho assim, eu espero, né, assim, a partir do ano que vem a gente vai ter nas prefeituras, né, assim, novos prefeitos ou não, aqueles que vão dar continuidade, mas novos vereadores, e daqui a pouco teremos novas eleições aí também para o Congresso, para os estados, para o governo federal. Então, eu acho que com isso também chamar, assim, a atenção, não é? Para que realmente a gente preste atenção em quem a gente vai votar nas próximas eleições. Acho que também já faço essa chamada, né, das próximas eleições, porque acho que está tudo muito envolvido, né? Tudo muito envolvido. Então, assim, eu fico bastante preocupada com o que eu vi ontem no Congresso. Puni-los, tudo bem, ótimo, mas eles estão manifestando algo que tem a ver também com uma parcela do povo brasileiro e é reflexo do que a gente está vivendo. Bom, só algumas ponderações. Primeiro, eles pedem para não ter o direito de se manifestarem, porque no período de ditadura militar não era permitido. Primeiro, sem contar que contraria a Constituição esse tipo de pedido. Segundo, esse exercício que nós estamos fazendo aqui livremente, uma instituição, buscar um espaço na mídia para debater temas de interesse da comunidade e da sociedade também não seria permitido. E, em terceiro lugar, um regime democrático permite que um candidato que entenda que tenha que se implantar um regime mais duro no país, não é? Com controle da imprensa, da arte, para que você direcione, já foi feito isso, direcione o ensino, como foi feito nos anos 60, não é? Para princípios regidos pela ditadura militar, até aí tudo bem. Mas eles podem ter um candidato na próxima eleição e essas pessoas podem votar com aquele candidato que mais se alinha com o seu pensamento. E o que eu penso também é o seguinte, não é? É que essas pessoas realmente, efetivamente, elas não sabem exatamente o que elas estão pedindo, com todo respeito, tá? Porque eles colocam a culpa na democracia. A nossa democracia é muito falha. Mas antes de uma democracia que nós estamos em vias de aprumar e consertar, graças à liberdade de imprensa, que tem tido um papel fundamental, a opinião pública tem sido decisiva. Você vê grandes figurões da política. Hoje no Rio de Janeiro,
Foi preso o ex-governador Sérgio Cabral por corrupção. Ontem foi preso o ex-governador Antony Garotinho, figurões da nossa política hoje. E todas as pessoas, ao invés de utilizarem essa liberdade de imprensa para depurar e melhorar o país, eles querem justamente a volta a um regime que também não levou o país a nada. Não gostaria de comentar mais nada? Não, tá bom. Tá ok? Tá bom, tá feito. Você fechou bem. É isso aí? É isso aí. Então tá certo. Vamos em frente com o nosso programa para falar o seguinte, sobre a Câmara de Santos, né, que está em pauta aqui no nosso programa de hoje, o Bom Dia CDL. A Câmara de Santos aprovou em primeira discussão projeto de lei complementar que altera o uso e ocupação do solo sem a realização de audiência pública para discutir com a sociedade santista o tema, contrariando o Estatuto da Criança e o Plano Diretor do município. Segundo o especialista em urbanismo, a Câmara cortou etapas sobre um projeto que irá gerar impacto em toda a cidade. Segundo o urbanista, está se discutindo a possibilidade de inclusão de novos usos comerciais e serviços em vias locais de baixo fluxo de pessoas e veículos, que geralmente são mais estreitas e abrigam resistências. Esse urbanista alerta que a nova lei aprovada permite que pet shops, clínicas veterinárias, serviços de ambulatórios, que geram movimento, academias de ginástica, ruídos, casas de carnes, padarias, farmácias, mini-mercados e empórios, que geram movimento intenso de trânsito, se instalem em vias locais. Vou passar a palavra para o coordenador justamente da atividade empresarial na cidade, que é o Ronaldo Santiago. Olha, em primeiro lugar, quero ressaltar aqui que a Câmara Municipal de Santos foi eleita pelo povo, né? Portanto, eles têm autonomia suficiente para fazer as alterações. Não queria te cortar, mas desde que respeita a lei. Desde que respeita a lei. Não, tudo bem. Não, isso que foi feito uma ilegalidade, que dê audiência pública. Olha, não. Para com Eles isso. podem Eles podem fazer as alterações que julgarem necessárias nos projetos apresentados pelo Executivo. Eles podem mudar. Eles foram eleitos pelo povo, eles representam o povo, Zé. Quem é que... entendeu? A maior audiência pública é na Câmara Municipal, os vereadores. Vejam, um projeto extremamente importante. A cidade, na verdade, ela está engessada. E ela precisa se adequar à época. Nós estamos vivendo em 2016, nós estamos falando lá dos primórdios. Tá errado, né? Nós precisamos adequar. Engessada essa cidade. Nós precisamos colocar o comércio. Muitos estabelecidos hoje não teriam condições de permanecer nos locais. Vou citar um exemplo aqui. Na esquina de uma rua, pode um bar com música ao vivo. Olha, pera um pouquinho. Não quero te interromper. Bagunçaram a minha cidade. Não. A minha cidade antigamente, zona residencial era zona residencial, zona mista era zona mista, zona comercial era zona comercial. Eu não sei onde hoje. Qual é o bairro comercial, qual é o residencial? Geraldo, mas você acabou de falar antigamente. É uma zona. Mas você falou antigamente. Nós precisamos adequar a cidade para 2016. Mas como? Para 2017 daqui para frente. Você quebrando uma zona residencial? Tornando essa zona uma zona... A prefeitura está corrigindo distorções. É a prefeitura ou o Benedito Furtado que está fazendo isso? Não, veja. Esse projeto da Lei de Uso e Ocupação do Solo, ele foi estudado, ele foi discutido por pessoas extremamente capacitadas na prefeitura. Por pessoas capacitadas. Teve um grupo estudando. Caniço. Todos eles, não só o Carriço, teve várias pessoas da prefeitura envolvidas nessa questão, estudando as distorções dessa cidade. Eu estou citando um exemplo aqui que ocorreu. Existe um estabelecimento comercial que, numa determinada rua, é de esquina o bar. Numa determinada rua, pode bar com música ao vivo. Na outra, não pode. Ué, só porque a porta do camarada era virada para essa rua, não pode? Uma certa incoerência. Ué, um bar de esquina, se uma esquina numa rua pode, outra não pode. Esse tipo de distorção. Você já dormiu? Você já teve por que Você já teve uma residência ao lado de um bar explorando música ao vivo? Mas, Zé, o que nós estamos discutindo aqui não é a questão se pode ou se não pode. Espera um pouquinho. Não, mas eu vou responder. O que você precisa é adequar o estabelecimento com um sistema de acústica que não incomode as pessoas. Isso é uma outra coisa. Nós não estamos discutindo aqui a questão do som, da poluição sonora. O bar, ele precisa respeitar os limites. Ele precisa ter um sistema de acústico como nós estamos aqui nessa rádio hoje. Olha lá, todo o sistema de acústico, ninguém está escutando lá fora, nós estamos falando alto, né? Então veja,
há distorções nessa cidade. Por que numa rua pode, por exemplo, clínica médica e não pode uma clínica veterinária? Ué, gente, estamos falando da mesma coisa praticamente, né? Por que numa rua, na época lá, podia quitanda e não pode um mercadinho numa rua? Você entende? São essas distorções que a prefeitura precisa corrigir para salvar o comércio dessa cidade e salvar os empregos dessas pessoas, né? Então nós estamos discutindo isso. Em relação às audiências públicas, também quero ressaltar aqui que o governo, nosso governo aqui da administração municipal, nós tivemos algo em torno de 74 audiências públicas desde 2013. Foi assim com o VLT, foi assim com a Uber, foi assim com os túneis, a discussão dos túneis e etc. Então, se falar aqui que não tem audiência pública, é mentira. É um governo que faz audiência pública, sim. E esse projeto, eu penso que foi para a Câmara tem todas as alternativas para fazer as alterações necessárias, porque lá são os representantes do povo. O povo elegeu os vereadores, então os vereadores sabem muito bem fazer as alterações que julgar necessárias. E digo mais, esse projeto ainda vai passar por comissões, né? Foi aprovado em primeira discussão, é evidente que isso vai ter emendas, vai ter uma série de discussões, vão ser vários assuntos aí com desdobramentos, mas é importante para a cidade, gente. Não vamos aqui tampar o sol com a peneira, é um projeto importante para a cidade. Claro que é um projeto importante para a cidade, estou de pleno acordo com você. Mas eu entendo o seguinte, quando você envolve qualidade de vida, quando você envolve viver numa cidade, e quem manda na cidade é a população, é o povo, não é? Você tem que ouvir o povo. Porque eu dou nota 10 para o trabalho técnico que foi realizado, como foi feito, mas eu digo para você o seguinte, todo e qualquer trabalho humano, ele é carente de ser aprimorado. Porque quem é o usuário, quem mora ali naquele lugar, perto da clínica que vai ser instalada, conhece as qualidades daquela clínica no que diz respeito principalmente ao lixo séptico, pode dar mais opinião do que você. Porque uma coisa é você ter o ideal em termos de localização de clínica médica, residência, bar. Outra coisa é você ter a opinião e a visão de quem está ao lado desse lugar. Em qualquer país do mundo, o que se tem, veja, eu sei das dificuldades que essas pessoas dessa comissão têm, porque Santos é muito pequena, 29 quilômetros quadrados, mas você tem que especificar, você tem que colocar zonas de baile, zona de, sabe, quem quer fazer barulho, por exemplo, vai lá para a zona da João Pessoa, volta até a Boca, tem que pensar um pouquinho grande, porque o que está acontecendo hoje, eu vou te dizer qual é. Eu sou vereador, então eu sou amigo do fulano que tem aquele bar de esquina, ali da Campos Melo, esquina com uma daquelas travessas lá, qualquer, Xavier Pinheiro. E aí eu começo a colocar o churrasquinho na calçada, tal, etc. Sexta-feira à noite, bagunça, tal, etc. Eu sou o dono do restaurante que tem aqui na Jorge Tibirichá, esquina com a Alamir Martins, tá? Aí eu faço bagunça, prejudico o pessoal todo, aí o pessoal entrou com uma ação no Ministério Público, teve que o Ministério Público entrar para resolver esse problema, resolveram o problema de acústica, mas ainda não resolveram o problema, sabe de quê? De cheiro. Da minha casa, por exemplo, eu sinto quando o cara tá fazendo frango a passarinho, tá fazendo feijoada, etc. Quer dizer, essas coisas é que tem que ser vistas. Não. Isto aí, esse estudo do Carriço e companhia, eles não fizeram. Cara, o que tem, eu vou dizer uma coisa pra você. Tudo tem que ser estudado tecnicamente, nota 10, etc. Mas o que tem? Eu sei que você precisa faturar zero, mas é importante. O que eu quero te dizer é o seguinte: o que é importante é o seguinte, que hoje tem uma turma de vereadores que manobram de acordo com os seus interesses, os seus currais eleitorais. Isso é que está errado. E o interesse da população, onde está? É o Bom Dia CDL, que para os nossos apoiadores comerciais, agora 7h25, voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL, que tem apoio cultural da Home Life. Home Life, assistência domiciliar. O Home Care em alto nível para você, e também com atendimento mais simples ao mais complexo, até o atendimento
em termos de terapia intensiva, você tem hoje no serviço domiciliar da Home Life, que é uma empresa séria, já com 10 anos de mercado, solidificada aqui na Baixada Santista, que tem uma equipe multidisciplinar e um compromisso total com a qualidade no atendimento. Você tem a nova sede da Home Life para atender ainda melhor a sua demanda de pacientes aqui na Baixada Santista, na Ana Costa 146, no 17º andar. E o telefone é o 32026440. Você pode conhecer mais pelo site homelife.com.br, além das unidades Ribeirão Preto e São Paulo. A Home Life está aí para você ter o melhor atendimento possível. Atendimento domiciliar é na Home Life. Bom, ontem, né, mais do mesmo, né? Foi denunciado aí e entregue pela Andrade Gutierrez, mais uma vez a Andrade Gutierrez marcando presença, a existência de um cartel para licitações na usina de Belo Monte. Quanto mais se mexe, mais se encontra, né, Amara? Pois é, e faz parte aí do acordo, né, de leniência. E agora, o curioso é que, pelo que eu li, desde 1970... eles já vinham, quando começou a se falar em Belo Monte, essas 3 construtoras já vinham se unindo, né? E tentando já se preparar para isso, quer dizer, desde 1970. Daí foi em 2009, no governo Lula, que houve esta possibilidade. Então, assim... É aquilo, cada vez mais a gente vai entendendo o caminho das pedras, né? Que já deixa de ser caminho das pedras, porque todo mundo já sabe agora como é que se faz para chegar lá. E lamentável, né? Lamentável, e que bom que essas coisas estão vindo à tona, que bom que a gente isso tudo tá ficando claro para nós, né, mortais, para nós brasileiros, né, saber exatamente como é que essas coisas acontecem nos bastidores, como que se ganha uma licitação, como é que, né? Então, liberdade de imprensa, que a gente caiu aqui agora na discussão. Então, acho que, sabe, eu acho que é chocante por um lado, né? Mas por outro lado, é isso, é a gente tomar conhecimento, isto fica claro para todo mundo. É assim, infelizmente, que o nosso país funciona. E isto ocorre em todas as instâncias. Não é só no governo federal, governo estadual, governo municipal. Eu espero que isto chegue também nos governos municipais, que isto seja apurado para impedir esta prática também nos governos municipais. Chega assim. Né? Eu acredito. Chegando nos estaduais aí no Rio de Janeiro. Isso, eu também sou otimista e eu acredito nisso, porque eu acho que com isto a gente vai finalmente mudar uma prática neste país, né? Esta prática que já está aí, olha, a gente está falando de 1970. Em 1970 eles já se articularam para algo que só foi acontecer em 2009, quer dizer... Não era aquela... É uma coisa não era assim. Aquela música, né, dos anos de 1970, 90 milhões em ação, no caso aí 90 milhões de cruzeiros. Olha, ela falou de 1970, em plena revolução. Em plena revolução, em plena militar. O que eu queria dizer é que a gente começa a só reclamar, só espernear contra os políticos, sabe? Eu acho que isso aí tá totalmente errado. Quando a gente fala daquilo que existe em nível federal, estadual e municipal, a gente tem que falar da elite dirigente desse país. Isso aí significa dos políticos, dos governantes, daqueles que ocupam cargo nas estatais, no poder judiciário, no poder legislativo, e também nos empresários, e também nos comerciantes, e também nos sindicatos. É importante isso. Por que ninguém fala para acabar com o imposto sindical? Não é? Por que ninguém fala do que existe hoje, que eu acho um absurdo você ser presidente de sindicato, que se tornou agora uma profissão de pai para filho? Isso é um fato. Se você pega o avião, vai a Brasília, as mesmas pessoas que eu encontrei lá em 68, 70, que trabalhavam no lobby, então até hoje, Ana Maria, eu fiquei surpreso. Falei, pô, você existe? Você existe, cara? Tá lá até hoje, é o mesmo tipo de sindicato, a mesma central sindical, são os mesmos. Então não pode só ir contra os políticos, não tem ideologia. PT foi aquele que fez esse maior número de sacanagem, sim, foi, mas todos, a corrupção não tem partido.
não é? É isso que eu quero dizer. Todo mundo é corrupto no seu procedimento em termos de sociedade brasileira, que eu quero dizer. Porque isso aí pressupõe o quê? Ser ético nas suas ações, nas suas condutas, na sua prática de vida. Porque sempre tem alguém que quer ter vantagem, quer dizer que mostrar que é melhor do que o outro, quer se, como se diz, como é que se fala? É uma expressão que tem muito em inglês, mas eu não sei dizer em português. Você faz aquele lobby para agradar quem tem dinheiro, quem tem o poder, para se locupletar dele. Dá para entender? Sim. Quer dizer, isso aí tá tudo errado. Isso aí é uma conduta aética. E nós temos que ensinar isso para as nossas crianças, para os nossos filhos. Nosso país tem que ter, o Temer tem uma responsabilidade muito grande se ele quiser se tornar um grande estadista. Ele tem que colocar o dedo na ferida. Por exemplo, Zé, fala-se muito da PEC 241. Claro que tem que se limitar o custo do Estado. O Estado não pode gastar mais do que arrecada. Mas não é injusto você pensar que não se discute o combate aos privilégios que existe no salário do judiciário, do legislativo, não é verdade? Sim. É isso que eu quero dizer, Zé. Claro. Como é que pode? Por interesse exemplo, da sociedade. tem que ser de todo mundo. Você não Exatamente. pode. Como é que pode? Você paga um policial R$2.800 e você paga para um barbeiro em Brasília 30 mil por mês? Como é que pode, gente? É isso que nós temos que ser a favor da PEC 241, mas também fazer com que o seu Temer acabe com os privilégios que existem lá no orçamento. Ou seja, nós temos que discutir mais o orçamento do que a PEC 241. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Acordo de leniência, eu sempre disse aqui também no programa, eu vejo com ressalvas. Porque também é muito cômodo para a empresa vir a público fazer a delação, e desta delação que nós estamos falando aqui, foi preso o Sérgio Cabral, viu? Dessa delação foi preso o Sérgio Cabral. Vou falar já da Operação Calicut. E aí, meu amigo, vou falar uma coisa pra você. É muito cômodo para essa Andrade Gutierrez fazer a delação, pagar uma multa lá foi de 1 bilhão, parece? Foi isso, não? Que pagaram e participar, para poder participar das licitações de obras públicas. Tá completamente errado isso. A delação, o acordo de leniência, ela não pode servir para isso, não. Essa empresa, ela deveria ser literalmente proibida de participar de qualquer tipo de contrato de obra pública, quer seja de nível federal, quer seja de nível estadual, quer seja de municipal. É isso aí. Bom, Ana Mara também já se manifestou, né, sobre a corrupção da Belo Monte, mas vamos ao Rio de Janeiro, que o governador Pezão deve estar preocupado, né? Porque o ex-governador Antônio Garotinho foi preso ontem, não é? Por desvio de verba de uma operação do chamado cheque cidadão, em que realmente eles aumentaram muito a emissão desses cheques, que seria um benefício social. Programa social. Similar ao Bolsa Família, não é? Em que eles aumentaram demais o uso desse mecanismo social para comprar voto. Evidentemente, o Antônio Garotinho está preso. Mas a Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Além dele, outros mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, sob acusação de cobrança de propina em contratos com o poder público, e outro pelo juiz Sérgio Moro em Curitiba. Além de Cabral, outras 9 pessoas tinham sido presas até 7h30. O Cabral foi alvo de 2 mandados de prisão preventiva, um pela Operação Calicut, que tem como base a delação premiada do empresário Fernando Cavendish, aliás, vizinho do Sérgio Cabral lá do Leblon, né? Outro pela Lava Jato, com base na delação da Andrade Gutierrez da Carioca Engenharia. A esposa de Cabral, Adriana Anselmo, é alvo de condução coercitiva pela Operação Calicut. Essa empresa, Engenharia Carioca, e Andrade Gutierrez estiveram envolvidas na reforma do Maracanã para a Copa do Mundo. Agora, em cenas dos próximos capítulos nos estádios da Copa. O Zé Geraldo, que me acompanha há muito tempo, sempre falei disso, né? Aguarde que vai chegar nos estádios da Copa. E esse esquema de propina do ex-governador Sérgio Cabral teria chegado a 170 milhões. Lembrando que a Carioca Engenharia também está envolvida numa denúncia contra o ex-deputado Eduardo Cunha, no valor de 52 milhões de reais em propina. Não é pouca coisa. É muito dinheiro, né? Caramba, milhões pra cá, milhões pra lá, não é verdade? Sabe, isso aí a disfarçatez, né? Como é que pode? O sujeito tem a maior cara de pau e ele não pensa no próximo. Sabe, Ana Mara, você que é espiritualista, o sujeito não pensa no próximo.
Ele não sabe que ele pode receber um revertério de forma indireta. Pode aparecer um familiar dele com câncer, não é verdade? Sabe, a toda ação corresponde a uma reação igual e sentido contrário, inclusive no plano espiritual, não é só no plano material, não, no plano daqui, no plano terrestre, no plano de Deus isso ocorre também. Eu defendo essa tese, que nós não podemos só pegar os políticos, porque o que a gente vê, por exemplo, que se vê aí de grande sacanagem entre os empresários, porque para ter o corrupto político tem que ter um empresário corrupto, aquele que faz a corrupção ativa, aquele que faz a corrupção passiva, não é verdade? É verdade, é isso mesmo. Agora, quantas fortunas, comecem a fazer o exercício, quantas fortunas foram criadas nesse país a partir do serviço público, a partir das prefeituras, a partir do Estado, a partir da União. Comecem a imaginar isso. Procurem saber como é que surgiram esses grandes grupos industriais, esses grandes grupos empresariais. Procura saber. Vê se eles ganharam fortuna indo na feira, vendendo bombril, vendendo abacate e vendendo cenoura. Procura saber se eles ganharam dinheiro sendo os melhores médicos cirurgiões, os melhores clínicos, os melhores engenheiros calculistas, os melhores arquitetos, os melhores advogados, os melhores juristas. Procura saber. Essas coisas, se for fazer, dá indignidade, dá uma indignidade geral, cara. Nós nos preocupamos com bobagem, e não vemos o atacado. O que nós precisamos se preocupar, e aí é que é o meu, como se diz, a minha decepção com o Temer, o problema é essencial, a economia é essencial, e a educação, Ana Mara? E o investimento na educação? Todos nós tínhamos que discutir hoje a qualidade do ensino médio, Zé, obrigar nossas crianças a saberem raciocinar. Hoje nós produzimos advogados, sabe, analfabetos, semi-analfabetos, que não sabem fazer uma petição. Nós produzimos jornalista que não sabe escrever, pode saber falar, mas não sabe escrever, não sabe se expressar. Engenheiro que não sabe calcular, médico que não resiste a uma prova de residência médica. Não é verdade? É verdade. Isso que eu quero dizer. Nós temos que pensar na educação do nosso país, nas nossas crianças. Pelé estava certo quando ele dizia que nós tínhamos que preocupar com as nossas criancinhas. Pelé, o grande filósofo brasileiro. Olha, eu fico bastante abismado, né, com esse poder do Antony Garotinho lá nessa. Só o nome já assusta, né? Cheque Cidadão. Não, o nome já é assustador. Porque, veja, colocar um programa social como Cheque Cidadão, e aqui a Ana Mara, que foi secretária na pasta, pode falar muito bem, eu acho que isso é uma afronta, né? E é óbvio que o juiz eleitoral ia configurar isso como captação aí ilegal de eleitores, né? Porque tá muito claro. Agora, você falou bem, viu, Zé? Bolsa Família e Cheque Cidadão só muda o nome. Esse mesmo programa instituído pelo Lula e mantido pela Dilma e ampliado pela Dilma, diga-se de passagem, também teve o cunho eleitoral também, viu, gente? Também teve cunho eleitoral, que se fosse levar a fundo aí, o crime eleitoral estava configurado. Então, olha, me assusta, né, a tamanha cara de pau do cidadão de colocar um projeto social de nome Cheque Cidadão. Programa de transferência de renda é uma coisa, agora esse desvio de finalidade é complicado, claro, e tá configurado, gente, pelo amor de Deus. Isso que eu queria chamar a atenção, assim, pra gente também não desvalorizar os programas sociais em função disso. Uma coisa é a proposta do programa assistencial, seja o Bolsa Família, seja qualquer programa de transferência de renda, ele tem um objetivo claro, são programas necessários, infelizmente, no nosso país. Enfim, tem todo um caráter técnico que precisa ser respeitado e valorizado. Agora, o que é uma aberração, e isto, veja, o que acontece no Rio, o que ensejou a prisão, né, do ex-governador Antony Garotinho, que é usar um programa assistencial para uma perspectiva político-eleitoral. Isso a gente sabe que não é exclusividade também do Antony Garotinho. A gente vê o que também aconteceu com o Bolsa Família, que foi investigado, que está sendo levantado, que está sendo feita auditoria, uma série de coisas. Então, assim,
eu acho que também acende a luz para este uso e este desvio, né, essa carona que se pega nos programas assistenciais. Mas isso tem a ver o quê? Com estes governantes que não têm compromisso, que não têm noção, né, do que eles estão fazendo lá, não têm noção do que é a coisa pública, do que é a necessidade do povo, enfim. Eu acho que isso aí, essas coisas todas que o José Geraldo já levantou, e isso realmente eu vivi a área pública por 25 anos, meu Deus, e tenho falado aqui insistentemente, para mim a área pública é sagrada, é uma área sagrada. Quer dizer, todos aqueles que chegam na área pública deveriam ter este entendimento. A gente está lidando com o nosso dinheiro para fazer o melhor para todos nós e, obviamente, para atender principalmente aqueles que mais necessitam. Então, meu Deus, agora, especificamente em relação ao Antony Garotinho, que já vinha em queda, né? Já vinha em queda livre, ele saiu lá de... governador, não, ele está em Campos, né? Ele foi governador do Rio, em 2002 ele concorreu à presidência do Brasil, ficou em 3º lugar, quer dizer, ele tinha uma projeção nacional, ele já estava esquecido. Agora ele é lembrado, né? Ele volta ao noticiário desta forma ridícula, né? Horrorosa, assim, constrangedora. Toda vez que eu assisto, né, e vejo, né, um desses famosos sendo preso, assim, é um misto de sentimento que me vem, né? Assim, por um lado você fala, meu Deus, a gente comemora ou a gente fica triste. Eu fico mais triste de, infelizmente, cada famoso desse, cada político famoso que é preso, eu me entristeço mais. Porque assim, é claro, é importante, que eles, né? Mas é saber que isso tudo, o que eles vinham fazendo com a sua gestão. Eu entendo você, mas eu não me entristeço não, porque eu lembro lá que nossos pais nos ensinaram, né, que o crime não compensa. Não, então, eu me entristeço não com essa realidade, de saber que a gente estava sendo governado, vem sendo governado, tanta gente que não vale nada. Governado por essas pessoas. Né? E pasme, ele foi candidato a presidente da República. Sim. Agora, o que afronta, viu, e aí eu estou com a Ana Mara, é que um sujeito desse se diz cristão, ele participa de uma igreja, do movimento evangélico, prega o evangelho, lê os salmos diários, segundo ele dizia. Caramba! Agora ele vai ter bastante tempo para isso. E pega um instrumento de assistência, e pega um instrumento de assistência social e utiliza como meio ilícito, como um crime. Quer dizer, Agora, Zé, cai naquela tese que eu tenho. Eu acho que a melhor Bolsa Família é um emprego. O que nós temos hoje no Brasil, essa insatisfação geral, é que nós temos hoje 23 milhões de desempregados em carteira, fora a população ativa de jovens que quer ter acesso ao mercado de emprego e não tem emprego. Nós temos que gerar empregos. Nós temos que fazer com que os nossos políticos que estão no poder, em todas as esferas de poder, façam isso, gerem emprego, gente. É isso que combate a violência, é isso que vai melhorar a qualidade de vida. Sabe? É fundamental. É fundamental que os empresários também apliquem uma planilha de custo que reduza os seus custos e o seu lucro. Se você pegar uma planilha de custo de qualquer empresário que trabalha hoje por serviço público, você vai ver lá uma faixa de lucro altíssima. Claro que o cara tem que ganhar dinheiro, ele coloca o trabalho, coloca o capital, coloca o dinheiro dele, mas não com essa taxa de lucro que tem em qualquer segmento. Eu desafio isso porque eu já estudei tudo, eu já estudei muito isso. É um absurdo. Isso aí é um absurdo. Não dá para engolir isso. Agora 7h46, esse é o programa Bom Dia CDL. Balsas e estradas. Vamos à situação das balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 7 balsas de operação. Tempo nublado e o tempo de espera é de 15 minutos em Santos e 15 em Guarujá. São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas em operação neste momento. 30 minutos em ambos os lados da travessia para a espera. E na travessia Guarujá-Bertioga, uma balsa em operação, tempo para embarque 30 minutos em Guarujá e 30 minutos em Bertioga. Nas estradas, há registro de lentidão na Via Anchieta, sentido São Paulo, do quilômetro 23 ao quilômetro 18 e do quilômetro 13 ao 10 devido ao excesso de veículos. A pista sul da Anchieta, atenção, está bloqueada na serra por causa de obras. A descida é feita pela pista norte da rodovia e pista sul da Imigrantes.
na rodovia dos Imigrantes sentido São Paulo, há tráfego lento do quilômetro 23 ao 18 devido à queda de carga na pista. 2 faixas bloqueadas. A operação neste momento é a 5x3. Bom dia, CDL vai para o intervalo e volta já com os nossos apoiadores comerciais. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com Bom Dia CDL às 7h49, é o programa da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que vai ao ar aqui em 92.5 da Santos FM, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, aqui Zé Torquato. Na bancada os comentaristas Ana Mara Simões, José Geraldo Barbosa e Ronaldo Santiago, nosso time da quinta-feira. Quero também lembrar o apoio cultural da APO Planos Odontológicos Empresariais. Saúde bucal da sua empresa em boas mãos com a APO Planos Odontológicos Empresariais, que é parceira da CDL Santos Praia e de empresas importantes da nossa região. Além da parceria com Unimed e Santa Casa Saúde, tem também o Grupo Mendes, a Rodrimar, a Transbrasa, o Jornal A Tribuna, o Sistema Santa Cecília. Todos eles são clientes do Plano APO, que é certificado pelos 9001 em todos os departamentos. Para conhecer mais, ligue 21044000. 21044000 ou acesse apaodonto.com.br. Às 7h50 tem participação do ouvinte, Jana Novaes. Tem sim, Zé. A Helena da Ponta da Praia, que é a nossa ouvinte de sempre, ela mandou uma pergunta para o Zé Geraldo. Ela fala o seguinte: com a criação da Universidade Unisanta, gerou a abertura de muitos bares. Por conta disso, se tornou um inferno morar ao redor. O que você acha disso, Zé? Não, eu acho um absurdo. Sob o ponto de vista de dignidade de vida, da qualidade de vida de quem mora lá, eu acho um absurdo. Agora, cabe dois comentários. Primeiro, tem alvará para funcionamento, a prefeitura, a municipalidade dá alvará para que esses bares operem, funcionem? Primeira pergunta. Ou isso aí é um quebra-galho de algum representante do povo, de algum representante do povo que vai lá e quebra o galho? Isso é a pergunta que se faz. Porque tem isso também, né? Essas duas situações existem. O Ronaldo pode esclarecer melhor do que eu. Aliás, os bares que geravam mais reclamação deles ali tá fechado. No momento até o Ronaldo poderia esclarecer. O da esquina da Lobo Viana com Oswaldo Cruz. Bom, exatamente. Eu pessoalmente fechei. O segundo aspecto, Ronaldo, é claro, quando você libera um bar, quando você dá o alvará de funcionamento, você devia exigir, viu, Ronaldo? Não somente, você falou aí em impermeabilização acústica, eu não sei quantos decibéis vocês estão liberando, se vocês estão liberando 50 decibéis na janela aberta ou 70 janela fechada, eu não sei como é que vocês fazem, eu não sei se aquilo lá está blindado. Tem que ser, existe uma técnica toda especial de fazer um rigoroso contenção da poluição. Eu te digo isso porque eu fiz um projeto da Igreja Assembleia de Deus que existe ali na Manuel Vitorino com a Gervásio Bonavides. Se aquilo lá se for ver, eu fiz um sanduíche, eu coordenei o projeto daquilo lá, porque tinha um vereador, José Gonçalves, que reclamava muito sobre isso, porque eles faziam lá ensaio da orquestra da igreja e teve esse problema, e nós conseguimos isolar isso aí. Isso é não sei se vocês cobram isso, porque uma coisa é chegar lá só com medidor de decibéis, decibelímetro. Uma coisa é você fiscalizar as obras porque só isso aqui não é suficiente quando você lida com instrumento. Você tem que fazer uma espécie de um pastel recheado atrás disso aqui. Segundo, é o cheiro que tem. Se o CETESB está fiscalizando lá a poluição, que se tem aquelas chaminés. Enfim, se vocês autorizarem com todas essas cautelas, nota 10. Agora, se não tiver essas cautelas implementadas, nota 0. Então, deixa eu só dar uma palavrinha rápida aqui, ô Zé, aproveitar. Pois não. Eu saí um momento aqui do estúdio para falar com o vereador Sadal Nakai, que me informou que dia 18 a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal fará uma audiência para discussão dessas alterações, que é um projeto de lei complementar. Bom, em relação aos bares do Santa Cecília, nós fizemos diversas forças-tarefas ali, né? O problema em si não são apenas os bares, são também os alunos, né? O problema são os alunos, que muitos deles ficam não nos bares, mas ficam nas ruas, impedindo o trânsito de veículos, as calçadas, não é? Então, eu acho que o bar
não tem uma legislação que diga você não pode abrir um bar ali. Existe uma legislação que diz que você não pode abrir bar na porta de escolas e etc. Em universidade não. Então, o que nós estamos fazendo é tentando uma legislação que proíba a abertura de bares a tantos metros de universidades na nossa cidade. Isso é que vai ter que ser feito, porque não dá. Eles têm alvará para funcionar, o que não tem alvará a gente foi lá e fechou. Nas forças-tarefas que nós realizamos, nós fomos lá e fechamos. E está fechado até hoje o da Lobo Viana, esquina com Oswaldo Cruz. Os demais, todos têm alvará. E quando não tem alvará que eu digo, está o processo em andamento, né? Está em processo de regularização, porque o processo de alvará, ele passa por inúmeras secretarias, Secretaria de Obras, para verificar se as condições do imóvel estão de acordo para o estabelecimento comercial. Ele passa pela Secretaria de Meio Ambiente para tratar desse assunto que o Zé Geraldo levantou, que é o caso da poluição sonora, da poluição atmosférica, da chaminé, etc. Depois, a Cevisa também dá a sua opinião no processo para dizer se o local tem condições sanitárias para funcionar. E, por fim, depois de passar por todas as secretarias, a gente emite o alvará de licença, dando tudo certo com a casa. Esse é o procedimento adequado para funcionamento. 7h55, hora das novidades do esporte. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, grande abraço a você, Zé, aos nossos comentaristas, ao ouvinte ligado na Rádio Santos. Antes de falar de futebol, né, eu não sei se a gente, eu, você, os nossos comentaristas e alguns ouvintes vão conseguir, mas que estão começando a colocar gente grande na cadeia e começando a passar o Brasil a limpo, cá pra nós, estão começando, viu, Zé? É verdade, Ricardo. Muita gente graúda que nunca tinha sido presa antes, né? Agora é comum, né? Ah, mas vai ser legal, porque aqui não vai faltar tempo para esses vagabundos ficarem pensando aonde estarão. Aliás, vamos construir Bangu 3. Bom, com relação ao futebol, bora falar ontem, né? O Flamengo jogando muito mal fora de casa, conseguiu um grande resultado, venceu o América Mineiro pelo placar de 1-0 e neste momento é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, passou o Santos Futebol Clube e está a 4 pontos do Palmeiras. Quem ontem se deu mal, e olha, o futebol realmente também está de pernas pro alto, hein? O Corinthians mais uma vez foi prejudicado pela arbitragem. Não, você não tá sonhando não, você já acordou, bom dia. O Corinthians foi prejudicado pela arbitragem ontem, tomou um gol em impedimento aos 48 minutos do segundo tempo e o Corinthians empatou com o Figueirense 1-1 em Florianópolis. Tivemos também ontem, rapaz, quem jogou fora de casa ontem se deu bem, hein? O Chapecoense fez 2-0 para cima do Botafogo. Chapecoense que é representante brasileira na Copa Sul-Americana. Hoje a bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro com os outros grandes em campo. Em 7h30 no Morumbi, o São Paulo Futebol Clube enfrenta o Grêmio. E olha, uma vitória do São Paulo pode deixar o tricolor a 2 pontos do Corinthians, que é o 7º colocado, que pode ir a Libertadores da América, hein? O São Paulo pode voltar para a briga. Na Vila Belmiro, 7h30, o Santos Futebol Clube enfrenta o Vitória da Bahia. Com o Lucas Lima confirmado, vai pro jogo, assim como o Copete e Thiago Maia, que estavam servindo seleções. E às 9h, o grande jogo da rodada no Independência, o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras. De repente, hein? Uma vitória do Santos na Vila, uma vitória do Atlético Mineiro, põe fogo no campeonato. Em contrapartida, um insucesso do Santos na Vila e uma vitória do Palmeiras. Um abraço, viu, Zé Ri? Só é verdade, aí o Santos entra na briga, né? Vai ficar aí realmente um final eletrizante de campeonato. Agora, Ricardo, como é que você viu a punição ao Grêmio, a perda do mando de campo, né? Por conta da presença da Carol Portaluppi, a filha do Renato Portaluppi, né, no Sul, não tem sentido chamar de Renato Gaúcho lá, mas para nós o Renato Gaúcho. Ela é exagerada, mas havia que acontecer alguma coisa, né? Porque para trabalhar hoje é complicadíssimo, né? Você não pode passar aqui, você não pode fazer, tem que ficar atrás da grade. Parece que nós estamos roubando, fomos assaltados, estamos assaltando alguém para trabalhar hoje dentro do campo. Você não pode fazer nada. Agora ela foi, desceu, entrou no vestiário, ficou no banco de reservas. Acho que a punição foi muito pesada. Vão reverter, vão passar uma multa, mas que ela não podia estar lá, realmente não poderia estar. O Zé que está dizendo, gente, da punição, porque o Grêmio
perdeu o direito de fazer o segundo jogo da Copa do Brasil em casa. Evidentemente que o Grêmio vai recorrer e deve conseguir um efeito suspensivo, aí vai ter um novo julgamento e essa multa essa pena deve ser revertida em multa. Que há que ter uma punição? Tem, mas foi exagerada, né, Zé? Eu também acho. Eu sugiro ao Renato Gaúcho que leve a filha dele no recurso do julgamento, que ele vai ter muita chance de reverter essa sentença aí. O que você acha, Ricardo? Eu sugiro ao Renato Gaúcho que ele fique de olho na filha dele, porque teve jogador do Grêmio que era para entrar no jogo, falou, tô sentindo uma dor, quero ficar aqui no banco, não vou entrar. Eu falei de futebol, com apoio cultural de Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35, você liga 3221-3396 e a gente entrega para você. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, tem o açúcar e o café. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira, até amanhã. Tchau, Zé. Tchau, Ricardo Martins, nosso parceiro aqui da equipe do Bom Dia CDL, agradecendo a Mara Simões, Zé Geraldo Barbosa, Ronaldo Santiago, a Diana Novaes, muito obrigado, até quinta-feira que vem, agradecer demais aos nossos ouvintes e convidar você a permanecer na programação jornalística da Santos FM 92.5, vem aí o Rafael Mota e o programa Entre Linhas. Bom Dia CDL volta amanhã às 7 em ponto, aqui em 92.5 MHz. Uma excelente quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.